ídolo aqui eu não me refiro a ídolo feito de madeira ou ídolo feito de gesso, coisa assim, porque daí é muito fácil de ver, mas às vezes ídolos que se estabelecem dentro do coração, que são subjetivos, são subversivos, estão escondidos dos outros, mas que tomam o lugar da palavra de Deus dentro do coração da gente, sempre que a gente acaba perdendo a palavra de Deus dentro de nós mesmos, né? Então, digamos, tema transversal da idolatria, né? Ele atravessa todo o, o livro, os livros dos reis, né? E junto com a idolatria, ou talvez a idolatria seja um subproduto disso, né? Está o exercício do poder desses reis, né? E junto com o exercício do poder surge a cobiça das riquezas, como também a luxúria, né? A gente vê isso presente, por exemplo, no reinado de Salomão, especialmente no final do seu reinado, nós vemos um poder excessivo, uma riqueza excessiva, aonde vai dando espaço à luxúria, né? Então, isso são temas transversais também em todo o livro dos reis, né? Todos os demais reis, nós vemos que não vão saber, na grande maioria deles, não vão saber lidar com o poder e a riqueza. E na ânsia de terem mais poder, eles vão estabelecendo parcerias e alianças com povos vizinhos pagãos que vão incrementando sempre mais a idolatria para o povo de Israel, né? Isso acontece, como já falei, no reinado de Jeroboão, que serve de régua para a idolatria, como também nos reinados de Acabe e Jezabel, né? Que a rainha Jezabel, através do casamento de aliança que ele faz com ela, que ela era uma princesa fenícia, e através dessa aliança, e veja que esta aliança é feita por causa de poder, né, a sede de mais poder, ele casa com a Jezabel, e através dessa sede de poder, então ela estabelece um dos acordos desta aliança de casamento é que se estabelecesse templos a Baal dentro do território de Israel, né? Então, a Jezabel foi digamos assim, uma grande incentivadora e incrementadora do culto a Baal dentro do reinado de Israel, né? Então, veja, idolatria, poder e luxúria. E a idolatria, ela acaba sendo um subproduto do poder através do estabelecimento de alianças com os povos vizinhos. Os profetas, os arautos de Deus, né? Eles sempre são em número diminuto, né? Uma pequena quantidade de pessoas apenas, mas que são aqueles grandes homens de Deus que fazem um contrapeso à idolatria e à perversidade dos reis de Israel. Cabe a gente ler o livro dos reis sob essa perspectiva também, né, de ver os profetas como grandes homens de Deus, muito comprometidos, muito sérios. A maioria deles não foi chamada a comer a mesa do rei, né? Porque em Reis a gente vê que os profetas que geralmente comem a mesa dos reis, são aqueles profetas que só dizem aquilo que o rei quer saber, né? Ou só dizem aquilo que agrada ao rei, né? Por isso, justamente por isso é que eles comem a mesa do rei. E o falso profeta, ele não quer perder o seu lugar à mesa do rei. E por isso ele vai continuar profetizando aquilo que o rei quer ouvir. Já os profetas verdadeiros de
de Deus, eles não se preocupam se vão comer à mesa do rei ou não, né? Isaías e Eliseu são dois profetas que várias vezes comem à mesa do rei. Mas quando é para entregar alguma mensagem de Deus que contraria a vontade do rei, eles não hesitam em fazê-lo, né? Então, é esse tipo de profeta que a gente precisa hoje, que estejam dispostos a não comerem mais à mesa do rei, caso a palavra de Deus venha contra o rei, né? E isso se torna cada vez mais raro hoje. Claro, com isso eu não estou dizendo que o profeta deva ser desrespeitoso, né? Porque a gente vê isso muito presente nos profetas, um grande respeito para com o rei, né? Honrando. E eu gosto muito digamos assim, do modelo profético de Natã, né? Natã, ele precisa dizer grandes verdades para Davi, mas nem por isso ele é mal educado, né? Ele cria situações, ele consegue fazê-lo de maneira elegante, né? Ele diz a verdade para Davi de maneira elegante, de tal maneira que Davi não consegue negar. E eu diria que profetas como Natã são raríssimos, muito poucos. Mas é necessário, né, para que o profeta não seja aquele ogro maldizente, né, mas que ele tenha beleza, ternura, compaixão, né? A verdade, Natã consegue ser esse tipo de profeta porque ele é um profeta cheio de compaixão. Só profetas cheios de compaixão é que conseguem dizer a verdade para o rei sem afrontá-lo, né? Conseguem dizer para o rei de maneira terna e amorosa que ele precisa voltar para os caminhos do Senhor, né? Então, reis, os livros dos reis têm essa característica de mostrar vários profetas e as várias maneiras, os vários jogos de linguagem, eu diria assim, né? Vários jogos de linguagem que os profetas usam para dizer a verdade para os reis. Nem sempre agrada os reis, claro, como eu já falei, mas eles são homens muito sábios, muito tementes a Deus e que sabem a maneira de dizer as coisas certas e verdadeiras. O José Alvarenga, ele pergunta que na segunda revista o senhor fala de reino dividido. Assim como na política, o meio evangelho brasileiro não estaria vivendo como um reino dividido? Essa é a questão do José Alvarenga das Chagas. Olha, um dos grandes problemas dos reis de Israel foi que eles quiseram misturar a religião, né? Eles quiseram dar as cartas na religião. A política, ela deve apoiar a religião, né? E no caso da política de Israel, o apoio correto à religião seria o quê? Promover o culto a Deus, né? Claro, hoje, o Estado laico, ele deve permanecer neutro, né? Mas isso é uma questão da Constituição aqui do Brasil, e com isso eu não estou dizendo se eu concordo ou não, né? Eu estou apenas dizendo que a realidade aqui do Brasil é que a Constituição diz que o Estado é laico, né? No caso de Israel, o Estado não era laico, né? No caso de Israel, os reis, uma das obrigações dos reis era promover o culto a Deus. Só que o que os reis fizeram? Eles promoveram, alguns poucos, o culto a Deus, mas a maioria deles promoveu cultos idólatras, né? Ou seja, houve uma mistura indevida entre Estado e religião. Não era para ser dessa maneira como foi. Então, sempre que o Estado se mistura de maneira indevida com a religião e vice-versa, os problemas virão, né?
E isso está acontecendo também no Brasil, né? A política se misturou com a religião. Isso não quer dizer que o Estado não tenha que promover a religião, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que esta aliança entre o Estado e a religião aqui no Brasil impediu a igreja de ser profética. Porque quando a igreja dá as mãos para o governo, e aqui, tanto o governo de esquerda, o governo de direita, o governo de centro, né? Sempre que a política convida a igreja a dar as mãos ao Estado, dessa maneira, vão acontecer problemas. A curto prazo, até parece que há vantagens, né? Nós hoje estamos vendo vantagens. Nós não estamos vendo desvantagens nisso aí hoje, né? Então, a curto prazo é vantajoso, mas a médio e longo prazo, e aqui eu estou sendo profético agora, a médio e longo prazo vai se tornar um problema imenso isso, porque a igreja perde, eu, como povo de Deus e a igreja, ela perde a capacidade profética, porque ela não pode ser profética. Agora, imaginem vocês se os profetas de Israel dessem as mãos para os reis e continuassem comendo a mesa do rei, que autoridade profética que eles teriam? Nenhuma. E esse é o problema que eu vejo, sabe? Mas aqui eu volto a dizer, a igreja ela não pode dar as mãos nem para reis de direita e nem para reis de esquerda e nem para reis de centro, porque a igreja ela está acima do reinado, a igreja está acima da política. A igreja está acima de ideologias, tanto de esquerda quanto de direita. E por que eu digo que a igreja está acima? Porque a igreja segue o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo, ele sempre vai ser um confronto para os poderosos, sempre. Jesus, ele chegou a chamar Herodes de raposa, né? Jesus confrontou Pilatos na sua morte. Jesus sempre estava apontando os problemas. Raramente nós vemos Jesus elogiando o Estado. Jesus disse o quê? Pague impostos, né? Quando Jesus disse, dá-me uma moeda, aí ele mostrou um lado e o outro da moeda, e diz, dai a César o que é de César, a César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus estava ratificando os impostos. O apóstolo Paulo disse que era para nós orarmos pelas autoridades, né? Para que a gente tenha paz. Então, é mandamento bíblico que a gente ore pelas autoridades. Quando a gente ora pelas autoridades, a gente vai ter também o discernimento de Deus para saber o que é evangelho e o que não é evangelho e que possa estar presente nisso. Então, eu volto aqui a repetir. Hoje, a igreja evangélica está em vantagem, né? E ninguém diz o contrário. Mas a médio e longo prazo nós vamos ter problemas sérios por causa deste braço estendido que a política fez hoje aos evangélicos aqui no Brasil. E quando eu falo evangélico, eu não estou falando da minha igreja, estou falando do mundo evangélico, né? Que poderá sofrer decepções grandes justamente por estar de mãos dadas com o sistema político. Porque Jesus não nos chamou para nós andarmos de mãos dadas com sistemas políticos. Esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é para pregar o evangelho,
A gente precisa voltar a ler a grande comissão da igreja, que está lá em Mateus, capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Jesus para a igreja. Em nenhum momento Jesus disse, para que vocês consigam isso façam alianças com os políticos. Não, Jesus não falou isso. Porque a igreja não precisa disso. Se a igreja precisar de força política, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Porque a igreja não depende de força política. A igreja depende da força do Espírito. Com isso, né, eu quero deixar aqui bem claro, porque alguém pode recortar esse vídeo de depois e fazer outras Vai dar outra polêmica. Então, eu quero deixar aqui bem claro. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja não deva se envolver na política, né? A igreja pode e deve ter os seus representantes na política, entre os senadores, deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, enfim, nos conselhos estaduais, municipais e federais, conselhos de educação, de assistência social, de direitos, enfim, tudo. A igreja ela deve estar presente, sempre, mas como voz profética. Esse é o trabalho da igreja, como voz profética, não como conveniência, jamais com conveniência, sempre como voz profética. E volto aqui a repetir, tanto faz de que ideologia for, direita, esquerda, centro, a igreja foi chamada a ser luz do mundo e sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado por terra e ser pisado pelos homens. Essa palavra de Jesus é atualíssima, e precisamos pensar nesta palavra de Jesus. Nós, evangélicos, estamos sendo sal da terra e luz do mundo hoje? Será que estamos sendo? Não sei. Pastor, Moisés, dava para a gente ficar aqui mais quanto tempo? Olha, eu confesso que eu só me dá vontade de ouvir. Eu nem comento, porque tudo que me vem à memória ou que me vem à cabeça remete. Então, nós temos uma similaridade muito grande. Eu gostei muito dessa associação que o senhor fez, pastor, desse comentário, dessa revista, porque ele é extremamente aplicável aos nossos dias atuais. Então, estou muito feliz de receber o senhor aqui, feliz de fazer parte dessa live. Eu gosto até de dizer, eu já falei em outras lives, que o livro dos reis é atualíssimo, né? Atualíssimo, especialmente nesse sentido profético, né? Que é tão necessário hoje, e eu louvo a Deus por a gente ter hoje no nosso cânon bíblico 2 livros de 1º e 2º Reis, que voltam novamente a ser livros proféticos para nós hoje.